Fala galera, tudo bem com vocês? Thiaguinho por aqui para apresentar mais um episódio do nosso HBcast, o podcast da Igreja HB. É sempre uma alegria chegar até você através das redes sociais, em especial pelo nosso canal no YouTube. Sempre pedindo para que você nos acompanhe por lá. Passa todos os episódios dessa temporada e também a nossa programação online. Deixa lá seu comentário, sua curtida, isso ajuda bastante no engajamento, tá bom? Então está no ar mais um episódio do HBcast. E antes de iniciarmos nosso episódio de hoje, nós queremos falar dos nossos patrocinadores. A Oeste Tintas, o nosso Mano Alca, com mais de 24 anos de mercado, oferece uma ampla gama de tintas e acessórios imobiliários e impermeabilizantes para transformar seu ambiente. Sua vida pede mais cor, pensou em tintas, pensou Oeste Tintas. O contato deles é o 49-3323-0909, Oeste Tintas. Também a Madeiro Comunicação Visual, do nosso amigo Maicon. Tudo que você precisar em fachadas em ACMs, letras personalizadas, cortes, CNC, totem, painéis, adesivos e luminosos é com a Madeiro Comunicação Visual. E o contato deles é o 499-8855-3991, Madeiro Comunicação Visual. Também temos a nossa parceira, a Ademicon, a maior administradora de consórcio e investimentos do país, com mais de 32 anos de história, sendo pioneira no consórcio de imóveis. À frente da marca conta com um dos sócios investidores, Roberto Justus. É crédito? É investimento? Porque é especialista em consórcio. Consórcio de imóveis, veículos, serviços ou investimentos? Lógico que dá. É só você falar com o nosso Mano Raul no 499-9820-0899. Meus queridos, hoje nós temos um entrevistado muito especial, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, e hoje nós vamos conversar com ele, o primeiro pastor da Igreja HB fora de Chapecó, e a gente vai conversar a respeito dos desafios que ele enfrentou, os testemunhos que ele tem para contar para nós. Então eu quero apresentar para vocês o pastor Thiago Melo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando a gente, ou boa tarde, ou boa noite, né, dependendo do horário que você assistir, né? Isso aí. Sinta-se abraçado por nós. É um prazer para mim estar aqui com vocês, Thiaguinho. Muito legal. Tiagão, primeiramente, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Já estava na nossa agenda desde o começo do ano, né? Conversar com você. E o senhor preparou esse momento, né? Para estarmos juntos. E eu queria que a gente iniciasse essa conversa, você dizendo quem que é o Thiago Melo, né? Como foi a sua conversão, como você conheceu Jesus, como Jesus te encontrou. Conta para nós como é que foi isso. Thiaguinho, além desse cara exuberante, né, que você vê, né, brincadeiras à parte, a minha conversão, cara, foi bem caótica, né? É, eu me lembro em lapsos, assim, da minha vida passada, porque teve um trauma emocional muito grande, as coisas que eu vivi. Então, se você me perguntar coisas que eu vivi, tem pessoas que compartilham algumas coisas e eu falo assim, não, isso aí eu não vi. Não, aconteceu, né? Então, eu vim num cenário, assim, de tristeza, de dor, de angústia, de medo, né? Olha. Nós criamos uma torcida organizada e 2012, 2013 teve aquela explosão dessas guerras de torcida e um mata um, outro mata outro e essa vingança de morte um do outro. E nós estava inserido no meio disso tudo, né? E aí a nossa família como um todo estava inserida nisso. E nesse momento mais caótico, né, meu irmão aconteceu uma fatalidade, foi preso por causa nessas guerras todas nós com o medo do que podia ser o nosso futuro, Uhum. né? Mergulhado nas drogas naquela época, né? Fui evangelizado, cara. Alguém passou por mim, disse que Jesus me amava e que esperava no culto, mas eu não fazia nem ideia o que é culto, o que que Uhum. é. Nunca foi minha realidade isso. A gente ia volta e meia, igreja católica, mas aquela coisa assim, né? Ia na força da Ritual mesmo. obrigação, né? Da obrigação. Uhum. Nem queria estar lá, né? Mas o pai e a mãe obrigavam, tá, né? E naquele tempo, foi numa quarta-feira, vim em um culto HB, tinha culto na quarta, acho que ainda tem, né? Tem. Tem, Aham. vim num culto da quarta, o irmão Glauber pregou, Ó, o Glauber, uma das querido. únicas mensagens que eu lembro na minha vida, né? Eu não costumo lembrar muito, mas essa eu lembro. E ele pediu naquele momento se tinha alguém, ele pregou sobre a águia, naquela época. A águia, quando ela quer fazer os filhos voarem, ela estraga o ninho, ela quebra o ninho, ela força as Ux, águiazinhas pularem, né? E aquilo foi trabalhando em coração, você. né? E ele pediu, tem alguém que quer aceitar Jesus? E a minha mão levantou, assim, quando levantou as mãos, já levantei chorando já. E aí Poxa fui vida. pro altar, fiquei 2 horas chorando, Tiaguinho. 2 horas me arrependendo, 2 horas
pedindo misericórdia. 2 horas que você foi, esvaniu minhas forças, assim, eu não tinha mais força no meu corpo. Aí eu levantei um novo homem, Meu Deus. uma nova criatura. Daquela quarta-feira em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. Meu Deus, é muito impactante, Thiago, porque literalmente foi um momento ímpar, né? Que marcou a tua história e foi um divisor de águas, né? E isso foi em que ano? 2014, caminhando para 2015 ali. Olha só. Novembro de 2014, mais ou menos. E desde então, Thiagão, como é que foi a tua caminhada com Cristo ali? Tu Cara, saiu da igreja, mas tu vivia uma realidade completamente diferente, né? Como é que foi sendo essa transformação? cara, eu mergulhei no Senhor, né? Eu mergulhei no Senhor. Eu sempre fui muito intenso no que eu sonho, né? Uhum. E muito intenso, Thiago. Muito intenso mesmo, de mergulhar de cabeça. E eu encontrei um sentido de vida. O Senhor é minha sentido de vida, né? Jesus é a minha vida, né? É a minha realidade. E quando eu encontrei o Senhor, Ele me encontrou, né? Quando Ele me encontrou e me permitiu provar do amor dele, eu mergulhei 100%. Não tinha mais vida fora dele. Então eu me converti hoje. Uhum. Na próxima semana eu já estava mergulhado na Bíblia, meu ciclo era, eu ia do trabalho para a igreja, da igreja para casa para dormir um pouco, para ir para o trabalho, mas a minha realidade era essa. Pedir a chave pro pastor, posso ir na igreja? Isso com uma semana, duas de conversa. Posso, pastor, dar uma olhada, né? Porque vou Tava arriscar, chegando. né? Me deixou vir, aí eu dormia na igreja, porque foi um amor tão profundo que eu experimentei, que eu queria provar mais disso, Sim. dessa realidade, daquilo que Jesus podia fazer por mim. E comecei a ler a Bíblia, Thiago, e comecei não ler. Eu devorava a Bíblia. Eu me Sim. trancava na minha casa, e tanto que eu me separei de todas as amizades daquela época, todos, porque todos eram má influência, né? Da época, eu me Uhum. afastei por uma direção de Deus. 2 semanas eu escutando a voz do Espírito Santo, né? E senti no meu espírito aquela época, naquela época eu não sabia que era sentir o espírito. Eu pensei, né? Uhum. Vou me afastar dessa turma, porque vão me levar, vão me puxar pra. Aí me afastei, fiquei 6 meses fora desse ciclo, para depois, já forte, já conhecendo o Senhor, já sabendo quem Ele é, poder pregar para essas pessoas. E teve uma época aqui que a igreja era. Chegou um policial, até um testemunho, né? Chegou um policial, hoje é policial civil. Ele chegou, olhou na porta da igreja, ele sentou atrás, um pouquinho na frente, metade da igreja, mais ou menos. Ele começou dando umas olhadas, ele levantou e foi lá na porta, ficou de pé na porta. Uhum. Eu nem entendi, nem reconheci ele, porque a gente conhecia de fardo, sem fardo é outra coisa, né? Aí virou meu amigo futuro, ele falou, tu lembra a primeira vez que fui na igreja? Falei, lembro que tu ficou de pé lá. Ele, não, eu sentei, mas quando eu olhei pro meu lado, era todo mundo que eu já tinha aprendido, ou que tava no radar ali. Eu falei, meu Deus, vai dar ruim isso daqui. Fiquei de pé lá perto da porta, porque se precisasse de alguma coisa, tava fácil, né? Falei, meu Deus, essa é a realidade, Tu Thiaguinho. vê, né? Essa é a realidade, né? Eu mergulhei no Senhor para poder resgatar futuramente os meus irmãos, né? Que eu amava. E hoje tem pastor, tem ministro de louvor Puxa, espalhado aqui pela cidade, que era da nossa época, né? que glória, Thiago. É porque normalmente quando as pessoas, a maioria das realidades são assim, tem aquele encontro com o Senhor, né? De fato vem aquela fome, aquela sede, mas eles não conseguem às vezes se afastar desse ciclo, né? E acaba se tornando uma luta meio que individual, né? Sozinha, Sim. e acaba às vezes cedendo, né? Acabam Justo. retrocedendo. E no teu caso ali, como é que foi essa questão com os teus amigos ali? A reação deles quando chegaram, você... Ah, sabe como é que é, né? A Sim, amizade do mundo, né? Então eu tive que fazer uma escolha, Thiago. E na verdade, todos que estão nos escutando, se querem viver algo diferenciado em Deus, tem que fazer uma escolha, exatamente. né? Que é 1 Coríntios 15 diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Uhum. Então não é se afastar do mundo, porque Jesus não pede isso de nós, né? Quando Jesus ora pelos discípulos, João 17, ele diz: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então Uhum. a gente vai estar inserido no mundo, mas para ser a luz, né? Mateus capítulo 5, portanto, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás no céu, né? Então não tem como evitar o mundo, Sim. mas a gente tem que influenciar e não ser influenciado. Essa é a diferença, né? Então, naquela época, para mim poder influenciar e não ser influenciado, eu precisava estar consolidado naquilo que eu acreditava, Uhum. que naquele exato momento eu não estava. Então eu precisava ser firme, convicto do que eu queria para minha vida, para então poder influenciar a realidade da vida dessas pessoas. Então não tem como eu tentar construir algo estando inserido em um meio.
Perfeito. Então a maneira que tem que fazer é se ausentar. E é uma escolha que todo mundo quer viver algo extraordinário com Cristo, tem que fazer essa escolha. Exato. Tem que fazer essa escolha. Uma vez teve um pastor que falou pra mim, se você quer viver o que ninguém tem vivido, faça o que ninguém tem feito, né? É Perfeito. exatamente isso. E às vezes a gente vê as pessoas, muitos novos convertidos, né? Aquela sede de converter todo mundo, né? E olha que legal que o Senhor te deu esse discernimento, né? De você estar consolidado em Cristo, ter convicção do que você queria para que você pudesse depois, né, com clareza, influenciar outras pessoas, né? Isso Isso, foi muito isso. bom. Tiagão, e aí, nessa caminhada com Cristo, eu lembro que quando eu cheguei na HB aqui, você já estava mais andado, assim, né, nessa questão do evangelho, e foi sempre uma pessoa que chama atenção, né, pela questão da tua convicção, literalmente, né, no Senhor. E como você falou, é uma pessoa sempre intensa no que você faz, né? E isso chamava atenção, né? Quando a gente chegava aqui, tipo, dizia, poxa, cara, e de fato, mais vezes, poxa, eu quero ser igual esse cara aí. E aí a gente vê o Senhor trabalhando na tua vida no decorrer desses anos. E como é que você chegou à convicção desse chamado pastoral na tua vida, Tiago? Na verdade, eu não cheguei, eu fui colocado nesse lugar por Deus, né? Sim. É... Passava pela tua cabeça ou não? Não, na verdade, não passava pela minha cabeça. Eu sempre fui um líder. Sim. Sempre fui um líder, né? No tempo da torcida organizada, nós era líder, né? Então a gente influenciava pessoas. E Deus usou daquilo que é uma essência nossa pro reino, né? Exatamente. Então eu não fazia ideia, pastor, né? Eu não fazia ideia O título. dos termos, né? Os títulos, Uhum. nomenclatura dentro do mundo cristão, eu não sabia, né? Mas eu sabia que eu queria ser alguém que ia salvar pessoas. Sim. O título não me importava muito, Thiago, pra ser bem Uhum. sincero. Podia ser evangelista, podia ser só o irmão lá. Da Eu só igreja. era o irmão da igreja lá, mas eu me importava com vidas. Então eu comecei a buscar estratégia para poder influenciar vidas. Então eu fazia culto em casa, fazia culto na praça. Naquela época tinha o Esteva. O Esteva comprava minhas loucuras. Tinha... Esteva? Sim. Esteva, né? Estevinho estava me ouvindo aí, tu marcou minha vida, cara. Porque o Esteva era um cara que comprava minhas loucuras. Sim. Eu Tava falava, sempre junto. Esteva, vamos fazer um culto lá na Coronel Freitas, na praça. Vamos. Pegava o violão, pegava as caixas de som, nós ia, cara. Esteva Que comprava massa, minhas cara. loucuras. Então eu não sabia qual era o chamado, eu só queria vidas, cara. Eu queria que as pessoas pudessem viver o que eu estava vivendo, mas de uma maneira que eu pudesse não só falar algo, que eu pudesse ensiná-las, né? É a Uhum. passagem em Atos 13, quando tem um aleijado que era colocado na frente da porta formosa do Sim. templo, né? Ele estava lá para pedir esmola, viu Pedro e João passando, pediu dinheiro. Pedro disse: Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Mas não foi só isso. Ele pegou o homem, ajudou a levantar e depois levou para dentro do templo com ele. Uhum. Se tu vê o contexto, ele estava lá adorando a Jesus junto com Pedro e João. Então Exatamente. não foi só algo. Ajudou a andar, ajudou a caminhar, ajudou a levar ele para a convicção de fé que Pedro e João tinham. Isso E aí. para mim isso fazia sentido, não só uma pregação. Então por isso que eu pastoreio, né? O pastoreio é aquele que se preocupa, aquele que dá alimento, aquele que zela, aquele que quer o bem das ovelhas, aquele que monitora, cuida, né? Então eu entendi depois com o tempo que eu era chamado pastoreio, porque eu me preocupava não só com que a pessoa cresça, mas que Sim. ela continuasse crendo, Uhum. né? Porque conheçamos ao Senhor e continuamos a conhecê-lo, né? Sim. A palavra diz. Então esse era o princípio que eu cria. Então por isso pastoreio. Pastoreio veio sendo construído, mas da essência de líder que a gente já possuía, né? Muito bom. Então aí que O evangelho na sua essência, né? Não é simplesmente. E é uma linda a demonstração do que é o evangelho, né? Você não somente apresentar Jesus, mas você ajudar, né? Nessa isso, caminhada perfeito. e ajudar. Mas a gente sabe que não é só flores, né? Não. Chegou a oportunidade e tal. E aí você foi o primeiro pastor, né? A abrir uma igreja fora de Chapecó, né? O nosso pastor conta no seu testemunho que quando ele foi para sair da cidade onde ele estava, ele recebeu uma proposta muito boa, né, de um amigo dele para abrir igreja, né, e que todo mundo falaria, foi o Senhor agindo, né? Mas baseado nas convicções que ele tinha, né, e princípios de honra, ele preferiu não abrir naquele lugar que tinha formado ele como pastor, então ele veio para Chapecó. Agora, para você chegar num lugar que você não conhecia, né? Você, pelo que eu entendi, eu gostaria muito de morar numa cidade litorânea, era o que estava no teu coração, né? Mas agora com o desafio de pastorear pessoas, né? Você chegar num lugar que você não conhece e você ter que abrir uma igreja do zero. Nós conversávamos com o Evandro em Guatambu, né? Dos desafios que ele enfrentou lá.
qual foi os principais desafios, mano? Porque eu imagino que não é nada fácil você chegar num lugar com uma cultura diferente, né? E você ter que falar do reino do Senhor, começar do zero, juntar pessoas para te ajudarem nessa obra. Na verdade, a principal dificuldade que nós enfrentamos foi a mudança de cultura, Tiaguinho. Uhum. Aquilo que dava certo pra gente em Chapecó, aqui em Chapecó, nada deu certo lá. Olha só. Então a gente teve que reaprender. Por exemplo, eu pendia muito. Aqui, né? Com pessoas que já conheciam a palavra, entendiam a palavra, eu pendia muito mais para uma mensagem em dia de culto para ensino, do que uma mensagem mais evangelística ou algo do tipo, né? Quando a gente chegou lá, a gente tinha um casal, né? A gente Uhum. ganhou o primeiro casal, que é o Samuel e a Dara. A Sim. igreja começou na garagem da casa deles, né? Dali a gente alugou as coisas foram acontecendo, né? E eu pregava, cara, do mesmo perfil que eu pregava aqui, as pessoas ficavam, O que ele tá falando? que ele tá falando? Eu falava, gente, abre a Bíblia em Mateus. A gente não sabe onde é que tá Mateus. Meu Deus. A gente nunca tivemos um contato com a palavra. Aí eu tive que reaprender como ensinar uma pessoa. Então, o principal desafio, cara, foi a mudança de cultura. A cultura, o pessoal litorâneo é diferente do que o pessoal aqui de Chapecó. Uhum. Por exemplo, se eu quero comprar uma tapioca 2 da manhã, lá tem mercado aberto. Porque o pessoal, o litoral não para, então o ciclo é muito mais produtivo. Eles estão toda hora buscando produzir, produzir, produzir. Diferente aqui é um horário. Não sei se é por causa da diferença de localização, que eu acredito que sim, mas mudou. Uhum. Então, as estratégias que Deus nos entregou aqui era uma. Lá nós tivemos que aplicar outras estratégias. Então, com o tempo, a gente foi reaprendendo com o Senhor aquilo que vai impactar a realidade daquelas pessoas e não das pessoas aqui de Chapecó. Então, o evangelho é um só, com certeza, mas a maneira de apresentar é diferente para cada pessoa. Exatamente. Tu vai chegar em uma cultura onde as pessoas são muito mais simples. Não tem como chegar com muita Palavra didática, polida. não tem como. Tem que ser preto no branco, Isso. direto ao ponto. Já em uma outra cultura, não vai ser assim. Então a gente tem que saber como anunciar o evangelho para cada determinada pessoa. E lá nós tivemos que aprender. Essa para mim foi a maior dificuldade. Muito bom. Eu tava lembrando aqui que o Senhor ele foi trabalhando na tua vida, né, de uma forma. O processo foi muito lindo porque após a tua conversão, você já contou para nós como foi, né, essa experiência com o Senhor, essa imersão grandiosa, né, na palavra. E aí o Senhor prepara uma esposa para você, né, aqui em Eita Chapecó. glória! Eita glória. E aí você casa em Chapecó. E aí com pouco tempo de casado, né, surge esse grande desafio, né? E eu perguntava pro Evandro também como é que foi essa questão, né, pra Raíssa, né? Como é que foi pra ela? Porque você tava convicto no que o senhor tava falando no teu coração, mas agora já não é só você, né? Então agora dois são uma só carne e precisam tomar uma decisão junto. Como é que foi essa questão pra Raíssa? Cara, a Rai é extraordinária, Thiago. A Rai é extraordinária. Amorzinho, você tá me vendo? Te amo muito, cara. Você é incrível. Ela é extraordinária no sentido de ela sempre foi. eh, Ela sabe quem eu sou. Uhum, Então, por exemplo, alguns dias atrás, nós estávamos buscando recursos para pagar o aluguel da igreja. sim. E eu fui para o monte orar. O Senhor já tinha passado o dia do aluguel, não tinha recolhido dinheiro ainda, não tinha entrado os recursos. Eu fui orar. Falei, Jesus, a gente precisa de recurso. Aí o Espírito Santo falou, oferta a tua moto. E aí eu entendi, então tá, eu tenho que vender minha moto para pagar o aluguel. Não, oferta pro meu irmão tua moto. Aí eu cheguei pra ela em casa, falei, amor, sabe que a gente tá apertado, não conseguimos pagar o aluguel da igreja, hein? Sim, e eu vou ofertar minha moto pro irmão lá. Deus falou contigo? Sim, falou, então tá tudo certo, pode fazer. Olha só. Né? A gente falou de, uma vez a gente vendeu um terreno aqui, logo depois que a gente veio, por causa da igreja, reformar a igreja. Falei, vamos vender? Deus falou contigo? Sim, tá resolvido já. Então ela sabe quem eu sou, sabe as coisas que Deus confiou nas nossas mãos, minha e dela, e ela anda sonhando aquilo que Deus tem planejado para nós, né? Então, antes de a gente sair daqui, nós recebemos palavras proféticas. Antes de a gente ser enviado, em janeiro de 2022, a gente fez um propósito de 10 dias de oração e jejum aqui na igreja. Deus ministrou nosso coração que ia acontecer as dificuldades. Então a gente está caminhando debaixo da paz que Deus liberou sobre o nosso coração para fazer o que precisa ser feito, Sim. né? Então o desafio é grande demais, Thiago. Mas a gente tem a certeza de que tem um Deus com a gente, que é o provedor, que vai suprir, que vai sustentar, que vai alimentar, porque tem que ter muito equilíbrio entre a obra e a família. E a gente tem construído essa vida extraordinária que tu falou, né? Uhum.
há um tempo atrás que querer ter um resultado fazendo as mesmas coisas, não me lembro qual foi a frase Sim. exata que se tu lembrar aí, tu me cita, mas Uhum. se eu não me engano, é Albert Einstein, diz que insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar Esperar ter um resultado diferente. resultado diferente. Uhum. Isso é loucura. Isso não é sonho, né? Isso é ilusão, né? E a gente tem construído essa vida extraordinária juntos, entendendo que, tá, a pessoa é normal, o que que ela faz? Ela faz isso, isso, isso. Pra gente ser o extraordinário, o que a gente precisa fazer? Tomar atitudes um pouco mais extraordinárias, Uhum. né? Então a gente entendeu isso, eu e ela entendemos isso. E a gente tem aplicado no dia a dia, né? E temos colhido resultados, não os sonhos esperados ainda, mas temos colhido. Então a gente celebra, né, o que a gente tá vivendo. Sim, né? E são pequenos passos, né, que vai levar você aonde o Senhor já traçou. E como é que foi a questão de mensagem, Tiagão? Uma coisa é você pregar, né? A cada 15 dias ou uma vez por semana que seja. Mas agora você, como pastor, você é responsável por dar alimento, né, para um rebanho. E aí, como é que tem sido esse desafio? Como é que foi no início, né? No primeiro ano eu me vi sem força, cara. Tudo que eu imaginava que eu podia pregar, eu preguei, porque nós tinha culto, era terça estudo, Aham. quinta culto e domingo culto. E no começo eu comecei, depois a Rai começou a assumir os cultos de quinta. Uhum. Mas a primeira temporada terça era um estudo, que era algo muito mais profundo, que exercia muito tempo para preparar, quinta culto, que também exercia tempo para preparar, e domingo culto também. Cara, os primeiros meses, falei, meu Deus, o que que eu posso falar? Falar da borboleta, porque já tinha exaurido O repertório. o repertório, minhas munição ali, não tinha mais no cartucho, né? E aí, Thiaguinho, que eu entendo a necessidade do devocional diário, É. porque o contato diário, eu tenho isso como princípio. Eu acordei, a Aline falou, né, que eu mandei mensagem 5 e pouco para ela para saber se estava pronto, porque eu sabia que eu ia ter que vir aqui às 8. Uhum. E se eu viesse aqui sem ter feito o meu devocional antes, eu sabia que eu não ia mais fazer, Uhum. porque eu vou sair daqui, eu já tenho compromisso 10 horas. Meio-dia nós temos almoço. Uhum. 2 da tarde eu tenho que descansar porque a gente vai pegar a estrada. Então eu sabia que eu não ia fazer. Então, para dar tempo de eu fazer o devocional, eu precisava ter tempo hábil. Então eu acordei muito mais cedo para poder sentar, pegar a Bíblia, ter tempo com o Senhor, porque depois não ia ter tempo. Então, o que me deu força é o contato diário com a palavra e a oração, Tiaguinho. E se você perguntar para minha esposa, pergunte-se qual que é os compromissos do Thiago de manhã. Eu não tenho nenhum. Eu não atendo ninguém, eu não atendo telefone, eu não. Pode tocar o interfone, eu não atendo. Só depois do meio-dia, porque eu separo todas as minhas manhãs para o Senhor. Essa é a minha maneira de vida, né? Não é, para quem está ouvindo, não é uma obrigatoriedade, né? Sim, não é uma regra, né? Não é uma regra, todo mundo, minha vida hoje me permite fazer isso, Sim. né? Mas antes, no tempo de empresa, no tempo de trabalho, eu sempre acordava 2 horas mais cedo que eu precisava sair. Então, 1 hora eu passava com a Bíblia e oração, aí 1 hora eu me arrumava, tomava café, etc e tal, né? Mas o que nos dá alimento para poder passar é o contato diário com a palavra. Se eu pudesse, assim, ó, hoje, agora, assim, ó, deixar para quem está nos ouvindo, Thiago, Uhum. algo para ser feito.